para a gente não precisar fazer um teste um a um, eu vou pedir para que cada um fale quem vai falar primeiro da dupla. Aí fala uma pessoa e depois a outra. A gente vai fazer o teste agora. Primeira defesa. Quem fala primeiro? Eu. Pedro e depois vem André. Pedro e depois Quer André. dizer, posso falar Falcone porque tem outro Pedro na cal, aí já fica mais fácil de diferenciar. Sem Obrigado pela problemas. concessão. Primeira posição. Quem fala primeiro? Jéssica, Alice e depois Jéssica. Alice e depois Jéssica. Segunda defesa. Eu, depois Carol. Eu ligo, no caso. E depois Carolina. E por último, segunda posição. Primeiro Pedro e depois Isabelle. Jota e depois Isabel. Perfeito. Bom, pessoal, eu vou só pedir para que a Lara e o Renato informem se conseguem ouvir todo mundo bem, se está tudo tranquilo, para a gente poder começar. Estou ouvindo bem. Tudo certo. Beleza. Bom, pessoal, como já informado, eu vou marcar o tempo e eu vou informar vocês no chat. E aí eu peço sempre que antes de falarem, façam aquele breve teste e também digam se por acaso querem receber a pergunta em chat ou se querem que o debatedor peça por áudio e interrompa o discurso de vocês. Dito isso, eu convido o Pedro Falcone pelo tempo de 7 minutos e 15 segundos. Fique à vontade. Deixa eu pegar o cronômetro, desculpa, pessoal. André, pega. Caralho, pega. Acho que vai. Vai? Não foi. Botei o cronômetro. Então, vou começar em 3, 2... Cara à mesa, o Brasil encontra-se atualmente em uma situação de assimetria social, no qual as grandes regiões, os grandes estados do sul, do sudeste, concentram muito mais arrecadação de tributos e, a partir disso, eles têm uma maior capacidade de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, enquanto certas regiões que são de maneira mais vulnerável podem ainda estão à margem, à mercê e também estão um pouco dependentes do investimento da União. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o Nordeste ainda está um pouco à mercê, subordinado e o Norte está subordinado à questão da arrecadação da União e também para que elas possam fazer as políticas públicas. O que eu estou querendo dizer é que o nosso grande pilar do nosso ponto é que, pelo fato de haver esse tipo de lógica de que há uma arrecadação por parte da União e, a partir disso, eles fazem políticas públicas, nós acreditamos que esse tipo de arrecadação e a implementação de políticas públicas não é tão eficaz comparativamente a uma questão de investimento da própria carga estadual. Uma certa concessão é que o nosso tipo de política de tributação pode, sim, claramente vai ter uma redução substancial da carga tributária e como feita essa pirâmide tributária, mas acreditamos que essa redução não vai ser total. Certos tipos de serviços estruturais, como o SUS, ainda vão se permanecer também a nível federal e que realmente podem fazer com que permaneça dentro dessa lógica. O que eu estou querendo dizer é que, para que seja feito de uma maneira mais justa, esse tipo de moção, é preciso que os líderes políticos estaduais tenham uma maior capacidade e maior capital econômico político para implementar as suas políticas. POI, se alguém quiser. Diz, Isabel. Vocês vão mudar a competência de cada estado ou da União? E mais que isso, qual o critério de quem vai receber mais dinheiro? Me explica, por favor. Pode repetir, por favor? Não entendi, pode repetir?
Eu quero saber se vocês vão alterar a competência que cada ente tem para cada área e qual seria o critério de qual estado teria mais dinheiro. Sim, basicamente existiria uma redução, uma inversão da pirâmide tributária brasileira. Quando você tem uma maior alocação de recursos a nível estadual, logo as políticas vão ter maior controle e maior manejo por parte do nível estadual, o que a moção está bem clara. Então, existe uma certa competência federal, mas é uma competência ínfica comparativamente ao nível estadual. O que eu estou querendo dizer é que o meu primeiro ponto é que, em regra geral, as autoridades locais têm um maior conhecimento técnico e demográfico nas áreas. Nós podemos perceber que, pelo fato de eles viverem na condição de entender as demandas sociais, políticas da sociedade e da população que vive, eles têm uma maior capacidade de compreender e absorver essas suas demandas e também tem um certo maior know-how na demografia, nas questões geográficas de cada coisa. Pelo fato deles terem esse conhecimento técnico, nós nos blindamos na questão de que, ok, pode ser que tenham líderes políticos estaduais que podem ser razoáveis, médios ou até ruins, mas nós acreditamos que também existem políticos federais e líderes políticos federais que também têm essa capacidade e pelo fato de não ter um know-how técnico, eles não têm essa capacidade de implementar políticas eficazes. O meu segundo ponto vem no histórico de implementação de políticas públicas, seja na questão infraestrutural, seja a questão de desenvolvimento industrial ou a questão, enfim, de assistência social. Nós podemos ver que em grandes casos elementares, como o caso de Getúlio Vargas, já tentando realocar e diminuir a desigualdade na questão do Nordeste, e também de JK, também fazendo com que os trabalhadores do Nordeste voltem para Brasília e tudo mais, melhorar as condições deles, não foi tão efetivo assim. A gente vê que o PIB per capita do Nordeste ainda continuou o mesmo, as pessoas continuaram na grande miséria, a condição da seca também é uma coisa que assola muito o Brasil. E, basicamente, a gente vê que as políticas federais que são organizadas a nível federal não são tão eficazes assim. Ainda é um ato, por exemplo, a questão da barragem de São Francisco, a gente vê que ainda não foi feito nenhum tipo de construção e, por causa disso... Oi? Só porém, a Carol acabou de mandar que a Lívia caiu. A gente espera um minutinho para que ela retorne, até para que ela não perca a oportunidade de fazer um ponto de informação. Perfeito? Nós paramos em 4h21. O meu Zoom acabou de travar também, mas eu acredito que eu esteja falando ainda. Então... Quando a Lívia retornar, por favor, informem, se ela puder. Não certo, não. Ok, onde é que eu parei? Desculpa. Isso. Você tem 4 minutos e 21. Mas que, tipo, canta assim, sei lá, fala o que tá falando. Você tinha terminado de dizer que Getúlio Vargas e JK não tinham sido tão eficazes e começou a falar da base estrutural do Rio São Francisco. Isso. Parou. Então, mesmo, justamente sobre isso, nós podemos indicar que existe uma condição histórica que, ao nível federal, essas políticas públicas não são tão eficazes assim para melhorar a condição dessas populações em situação vulnerável. O que eu estou querendo dizer é que existem também casos, por exemplo, do Ciro Gomes, que também houve um investimento a nível estadual que fez com que a condição de Sobral, a educação de Sobral, virasse uma condição de uma política de, enfim, uma educação da ponta, uma das melhores educações do Brasil, a melhor educação do Brasil a nível estadual, universidades públicas de ponta, comparando a escolas privadas também. Então, a gente pode ver que existe uma certa condição política, pelo fato de eles terem uma consciência maior, um know-how e arcabouço em relação às demandas e às condições demográficas para implementar esses tipos de políticas mais eficazes. O que eu estou querendo dizer é que, quando há uma preocupação e um certo know-how maior, é uma predisposição, uma condição para que haja uma alocação de recursos para infraestruturas, para a questão industrial e para setores chaves que podem fazer com que haja uma maior propulsão de desenvolvimento econômico, para que haja uma maior propulsão de políticas de assistência social. E isso é importante para essas, a nível estadual, seja nas regiões mais desenvolvidas, seja nas regiões menos desenvolvidas. Mas o que eu estou querendo dizer é que, pelo fato de essas políticas públicas já estarem sendo predispostas pelo fato de ter um maior arcabouço, pode fazer com que a infraestrutura
de todas as regiões seja maior. Então, pelo fato de ter uma maior infraestrutura, ter uma boa atratividade comercial, uma maior atratividade turística, isso pode fazer com que essas condições da assimetria social seja diminuída. O que eu estou querendo dizer é que, basicamente, pelo fato do nível federal, e vai ao meu último ponto, ter um espaço burocrático muito grande e tremendo que faz com que as demandas sociais, enfim, todo o querer político de mudar a nível de projetos públicos dos próprios líderes ainda tem que passar por um certo tipo de bloqueios a nível, sei lá, de parlamento e tudo mais para serem aprovadas essas políticas públicas. Então, eu estou querendo dizer que existe um bloqueio na condução das políticas públicas e quando há uma maior burocracia, faz com que essas demandas sociais não sejam um pouco bloqueadas e sejam dificultadas para que sejam implementadas. Então, percebam mesmo que a grande comparativa nesse debate é que a União Federal é capaz, mesmo que com sua burocracia, mesmo com toda a sua condição, sua carga tributária maior, de implementar políticas mais eficazes. A oposição precisa me mostrar casos em relação a isso e nós, comparativamente, ganhamos essa questão porque essa predisposição de know-how técnico faz com que haja um maior aumento de infraestrutura, uma condição maior para a implementação de políticas eficazes e eu tenho muito orgulho de defender essa moção. Muito obrigado, Pedro. Então, agora eu vou convidar a Alice, pelo igual tempo de 7 minutos e 15 segundos, apenas um momento para a gente tirar uma dúvida. A Lívia conseguiu voltar? Não. Pelo jeito, não. Eu perguntei aqui para ela agora se ela está conseguindo. Bom, Carol, se você, por acaso, conseguir talvez ligar para ela e deixar ela ouvindo... Boa. Porque aí ela consegue... Porque principalmente... Acabou de entrar, eu acho. Foi. Nossa, maravilha. Beleza. Bom, Alice, o tempo é seu, fica à vontade. Todo mundo consegue me ouvir bem? Por favor, confirmem. Só uma coisa, eu não sei se eu consigo ver pelo celular. Se todo mundo fizer POI, via de regra, eu vou ver, mas caso eu esteja demorando muito para aceitar, por favor, falem no chat, desde que não me interrompam. Ok? Tudo certo com todo mundo? Então, comece em seguida. Mesa, existe uma desigualdade produtiva e de renda muito intensa entre os estados brasileiros. Isso advém de uma urbanização que concentrou pequenos polos, como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, grandes fábricas, grandes empresas, é o local de radicação da maior parte das multinacionais que chegam no Brasil e também é o local de radicação da maior parte dos nossos milionários e bilionários. Então a gente tem pequenos lugares que eles dão conta de grande parte de toda a produção do país e de toda a geração de renda do país, enquanto a gente tem outros estados que eles são bem mais afastados e que têm problemas infraestruturais muito mais graves e eles não têm essa capacidade produtiva. O caso da primeira oposição aqui é que quando a gente mantém a pirâmide tributária como ela está, a gente tem uma oportunidade de fechar esse gap produtivo que existe, de fechar o gap produtivo que existe entre os estados brasileiros e conseguir fazer uma urbanização e um desenvolvimento que seja mais de acordo com o território brasileiro, que traga mais benefícios para a nação como um geral. O que acontece quando a gente tem esses pequenos polos produtivos? Embora existam problemas pontuais de infraestrutura nesses lugares, eles não têm comparativamente problemas infraestruturais tão grandes quanto a maior parte das regiões interioranas do país, que tem problemas, por exemplo, de saneamento básico, de abastecimento de água, problemas infraestruturais em número de rodovias que existem nesses lugares, que afetam não só a qualidade de vida das pessoas que estão nesses lugares, mas também toda a implantação de novas indústrias e todos os possíveis investimentos nesses lugares. A gente acha que quando a gente pega a arrecada dos impostos nesses estados, que hoje já geram uma proporção de riqueza muito mais do que eles precisam para fechar esse gap, do que eles precisam para ter uma condição básica de infraestrutura, e a gente leva isso por meio da União, para esses estados que têm falhas mais graves na infraestrutura, a
gente está possibilitando que esses estados eles tenham uma possibilidade de desenvolvimento também, ou seja, a gente consegue ter uma redistribuição que é muito mais igualitária para o país todo. Um estado acaba trabalhando para outro e ajudando no desenvolvimento de outro. Por que a gente acha que isso é importante? Primeiro, porque reduz a desigualdade no país como um todo. Isso é o único motivo pelo qual programas como Bolsa Família, que são essencialmente programas de transferência de renda, são possíveis de ser implantados, porque a gente pega todo aquele superávit que São Paulo tem por arrecadação e a gente consegue redistribuir ele em outros estados para outras pessoas que não têm acesso ao básico. A gente acha que isso é um ganho profundo de dignidade para grande parte da nação brasileira que está relegada sem ter as mínimas condições básicas de infraestrutura. Segundo, a gente pode começar a aproveitar também o potencial territorial como um todo do nosso país. Porque hoje em dia, como a gente tem vários estados que eles têm essa ultra arrecadação e esses ultra lucros, na verdade, quando esses estados arrecadam mais, a gente vai intensificar um processo que já aconteceu, por exemplo, nos governos PT, em que os estados que eram mais ricos, eles tinham mais condição de dar subsídios e incentivos para empresas entrarem. Então, quando uma empresa internacional chega no Brasil, durante os governos do PT, ela não necessariamente ia para o lugar que era mais útil para ela não ia necessariamente para um lugar que havia tipo maior know-how e que houvesse tipo maior demanda por aquele serviço. Ela ia para aquele estado que conseguia ter a oportunidade de oferecer mais isenção fiscal para ela e aquele estado que ia fornecer mais subsídios. Então, o que acontece? Essencialmente, esses estados, eles provocam uma distorção na implantação de novas empresas no país, porque se o Maranhão é o lugar que mais precisa de gerar riqueza para o PIB, para redistribuir para a sua própria população, mas é São Paulo que consegue fornecer os subsídios e a isenção fiscal, quando a gente exime São Paulo de também redistribuir para a União, para ela dar um pouco para o Maranhão, esse processo se intensifica muito mais e você impede que essas empresas cheguem. O primeiro governo, ele fala aqui muito sobre como muitas dessas pessoas, elas têm um conhecimento técnico e um know-how muito maior da sua região. A gente acha que isso é verdade em alguma medida, só que a questão é, sem esse tipo de transferência anterior para essas desigualdades que são muito maiores e muito mais intensas, essas empresas nem conseguem chegar lá. A gente precisa de hoje dinheiro para construir rodovia. Essas empresas, elas não vão simplesmente ir nesses lugares que a pessoa tem um know-how de lá, se não tem uma rodovia que é para passar. E é muito caro para eles construírem qualquer tipo de rodovia. Ela não vai para um lugar em que a maior parte dos trabalhadores está passando fome ou esse tipo de coisa. Essencialmente, isso gera não só uma distorção na implantação de fábricas, mas gera também uma guerra fiscal entre os estados, que eles ficam cada vez mais tentando fornecer subsídios e isenção e esse tipo de coisa para várias empresas, e você acaba gerando uma guerra sobre quem que vai ter as maiores empresas, quem que vai ter os locais mais produtivos. Ou seja, você tem uma concentração de renda que já é intensa hoje em dia, que vai ficar ainda mais intensa na proposta da oposição, porque agora a gente vai ter essa isenção de todo tipo de obrigação. A transposição de São Francisco, o Bolsa Família e esse tipo de coisas, esses grandes projetos de infraestrutura, eles não são perfeitos, mas eles são pelo menos alguns ganhos que ajudam a fazer com que esses lugares eles consigam superar a barreira para eles conseguirem ser mais produtivos. Além do mais, também é importante a gente notar que esses estados eles já possuem determinados mecanismos de voz dentro do próprio estado em relação a esse tipo de redistribuição. Por exemplo, no Senado, em que cada estado tem direito a 3 senadores que vão ter, tipo, uma voz em relação à sua política monetária e esse tipo de coisa. A gente acha que quando a gente consegue transpor esse gap, quando a gente consegue, tipo, pelo menos dar uma infraestrutura, tipo, uma estrada ou um mercado consumidor, é muito mais fácil que a fábrica se instale ali, e daí sim a gente gera consumo, renda para toda a população, e esses estados podem ter um repasse muito mais intenso. Pior é para a segunda casa? Deputado, o cenário de vocês é o status quo, e no status quo a União já não tem repassado a esses municípios que mais precisam por desinteresse e não por falta de condição. Então, como o seu cenário se sustenta frente à realidade? Mas por que você quer, então, piorar esse status quo em que esse estado não tem nem a mínima obrigação? No status quo, a gente tem grandes projetos, tipo o Bolsa Família, que eles são importantíssimos para a redistribuição de renda no país. A gente tem grandes projetos de infraestrutura que são importantíssimos para a gente começar a fechar esse gap. Ele não é perfeito, a gente concede isso, mas pelo menos ele é muito melhor que o cenário de inversão da pirâmide tributária, que a gente não tem nem essa oportunidade. Quando a gente tem, pelo menos, como fechar esse gap infraestrutural e dar um pouco de poder, de dignidade para essas pessoas em si, sabe o que acontece? O efeito é que elas
passam a consumir, elas passam a ter renda, a gente passa a conseguir lucrar mais com o ICMS, com o imposto estadual. Não existe como o Estado conseguir lucrar e como o Estado conseguir, tipo, ter uma base financeira por ele mesmo, para ele exercer esse know-how, se não existe nem forma de empresa entrar lá, se não existe nem forma dessa população ter a qualidade básica e dignidade de vida. Então, o cenário de vocês, ele piora muito mais a situação, porque agora a gente não tem nem essa obrigação de redistribuição que é tão importante para conseguir diminuir as desigualdades brasileiras. Por isso, muito orgulho em meu povo. Ok, obrigado, Alice. Antes da gente dar seguimento, a Lívia parece que está caindo. Ela tinha entrado, mas caiu de novo. Se a Carol Marcondes puder ligar para ela, para as duas ficarem conectadas por telefone, se for possível, é claro, para evitar que a gente pare de novo, porque nós já paramos uma vez e eu não posso ficar parando toda hora para tentar se reconectar, sob pena de a gente acabar trazendo muito debate. Eu tô ligando aqui para ela agora. Ok. Eugênio, uma opção talvez seja ela assistir pelo YouTube, tem muito atraso? E aí depois ela falar, se pá. A questão do YouTube é que ele tem um leve delay e às vezes ela quer fazer um ponto de informação, pode gerar algum problema. É uma possibilidade também. O que eu estou pensando é para depois, até para ela falar. Falou que tem 1 minuto de delay, gente, parece prejudicial. Aí não rola. Aí mais também pensando depois para ela conseguir fazer o discurso dela, caso a situação de conexão dela continue instável. Porque aí ela consegue falar pelo celular e é reproduzido no celular da Carol. Sacou? Já teve tipo um tempinho de prep extra, né? Eu tô com medo de ficar muito gigante. Mas agora realmente o que aconteceu, aconteceu. A gente já teve a oportunidade, respeitando o regulamento, de dar os 2 minutos para tentar se reconectar no discurso do Pedro. E agora também a gente está resolvendo também esses problemas de conexão. E eu vou agora dar espaço para o André, fica à vontade. Ok, está toda a gente ouvindo bem? Ok. Posso então começar? Mesa, reparem como o Pedro Falcone vos traz aqui esta ideia de que neste momento este tipo de distribuição não está a funcionar e a resposta que nós temos da oposição é: mas esta distribuição é muito importante. A questão é que se vocês não explicam como é que os mecanismos no status quo realmente funcionam, não, a certa altura, tipo, não é um ponto válido. Mas vou explicar exatamente quais é que são todos os obstáculos que existem no status quo a que isso aconteça. E nós, na comparativa entre esta distribuição que pode funcionar de uma maneira extremamente com muitas falhas, nós preferimos que os Estados tenham a sua própria autonomia. Este aqui é o nosso ponto. Reparem que, neste momento, existe imensa, para os Estados conseguirem, os mais pobres, conseguirem que realmente haja essa distribuição de dinheiro para os Estados mais ricos para os mais pobres, é preciso passar por muitas barreiras. Em primeiro lugar, precisam de um governo federal ou de um Congresso federal que esteja disposto a isso. E nesse campo político vocês vão ter sempre os Estados do Sul, sempre com muito preconceito a dizer: mas nós é que geramos riqueza, os Estados pobres é que tipo, têm que sobreviver por eles. Ou seja, se nós fizermos este tipo de discussão a nível federal, em termos de como é que funciona a redistribuição, muito provavelmente vamos ter um acentuar do atrito entre os Estados que já existe neste momento, ou que explique exatamente muitas vezes este tipo de redistribuição é feita de uma maneira muito como se estivesse a dar esmolas, caridades, e é sempre insuficiente, certo? E mesmo que haja uma vontade do Estado Federal de dizer que tem que haver esta redistribuição, nós dizemos que existem outras alternativas no nosso lado. Por exemplo, o Estado Federal obrigar que os Estados mais ricos reservem parte do seu orçamento para dar aos Estados mais fracos. Portanto, nós aceitamos que é uma alternativa bastante viável, que haja capital político para isso. Nós não achamos que haja um capital político, porque o status quo é prova de que esses mecanismos não funcionam. O segundo ponto que a oposição traz é esta ideia de que é importante, ou seja, vai haver race to the bottom em termos de políticas fiscais. Reparem que o que acontece no status quo é que já existe uma acumulação extremamente grande de riqueza e de investimentos nos centros urbanos, e muitas vezes são esses centros urbanos que têm o maior capital político e a maior capacidade de decidir, seja a nível federal, quais é que são as políticas tributárias, quer dos Estados, quer a nível federal. Portanto, o que acontece é que, do nosso lado, mesmo que exista alguma tentativa do race to the bottom, ao menos nós libertamos os municípios ou as
regiões que neste momento estão constrangidas pelas regras fiscais, seja do Estado ou seja do Governo Federal, que agora vão ter a sua capacidade para tentar competir na sua maneira. No status quo nós não temos, porque nós acreditamos que ganhamos este ponto da competição fiscal e como é que isto iria funcionar. Nós dizemos que, no fundo, não existe competição fiscal neste momento exatamente porque há uma imposição das políticas fiscais do centro para a periferia e nós não acreditamos que isso seja bom de todo. Todos os Estados federais têm por base a ideia de uma democracia horizontal. Ou seja, em que o federal e o local não estão em cima do outro. Têm, basicamente, um diferente tipo de competências e que atuam em termos de negociação. Que competências cada um tem, aí é que está a discussão. Reparem que, em termos tributários, quando o tipo de orçamento e o tipo de arrecadação está muito alto nas competências federais, é porque algo corre mal. Reparem que nos grandes Estados federais que nós conhecemos, isso não acontece. Nos Estados Unidos, que é um Estado federal, quem tem o grosso de investimento é a base. Na Alemanha acontece exatamente isso. Ou seja, as regiões têm muita capacidade de investir o dinheiro que gerem e por aí fora, sendo que o federal tem uma postura mais de representação posterior, de manutenção dos serviços essenciais como Bolsa Família, como Serviço Nacional de Saúde, como políticas externas. Ou seja, estas políticas bases requerem menos investimento obrigatoriamente, certo? Portanto, se o Brasil neste momento tem epidemia invertida, é porque algo corre mal, porque existe uma barreira extremamente burocrática, como o Pedro já falou, porque existe provavelmente uma péssima alocação dos recursos e, principalmente, se o grande ponto da oposição não está a acontecer neste momento, é porque existe uma injustiça neste momento que acontece. Reparem, o ponto que o Falcone nos traz aqui acerca do conhecimento, e não é só do conhecimento dos próprios decisores locais, é do conhecimento da própria população, que neste momento não tem capacidade para ver as suas demandas oferecidas, certo? Se muitas das vezes, quando um cidadão que vê os problemas acontecer à sua volta, vê a falta de infraestrutura na sua rua, na sociedade, tenta dizer ao seu município, ao seu estado, que estes problemas têm que ser resolvidos, muito provavelmente a resposta que vocês vão ter da forma mais comum desses mesmos governantes é que não há orçamento, porque isso é da competência do federal, certo? Nós dizemos que, ao nós mudarmos este mindset, em que nós tiramos razões para os governadores locais e para os municípios dizerem que não têm orçamento, que isso não é da responsabilidade deles e passa a ser a responsabilidade deles, passam a receber mais dinheiro, passam a poder tributar de maneira diferente, nós dizemos que existe uma adequação natural, não através de porque os governantes conhecem mais, mas porque é muito mais fácil para a população local exercer pressão a nível local, certo? Seja através de fazer manifestações mesmo ao pé dos escritórios políticos, seja através de, sei lá, ligação de mais proximidade e este conhecimento global das populações é exatamente o que faz com que todo tipo de políticas públicas que sejam feitas a nível local sejam feitas de uma maneira extremamente mais eficiente e mais eficaz e, principalmente, muito mais respeitadora do que é aquilo que são as verdadeiras demandas. Mesa, pensem como é que vocês fariam se vocês achassem que, por exemplo, um porto que é extremamente crucial para a economia e que vocês virassem para o município e para o seu estado e dizer temos realmente a ter aqui um investimento estrutural que vai mudar as nossas vidas porque nós precisamos daqueles empregos e eles dizerem, ok, vamos convencer o Estado Federal e depois no Estado Federal tens toda uma barreira de jogo político em que vais ter sempre o Estado Federal muito cético a querer investir nisso porque não vê benefício imediato como se vê exatamente a nível local. Nós dizemos que isto é extremamente pernicioso porque bloqueia os Estados de terem autonomia e terem maneiras de se auto-emanciparem. E, portanto, se toda a oposição vai puxar esta ideia de que, mas tipo, não é preciso manter o status quo, porque o status quo é que permite uma melhor redistribuição, reparem que não é de todo verdade, porque, efetivamente, as barreiras que nós vemos acabam por ser extremamente óbvias. E, desculpem, esqueci-me de dar POI. Reparem, e este aqui é o nosso ponto central, certo? Em que há um respeito maior pela exatamente quais é que são as especificidades de cada região, seja em termos de tipo de população é que é, sempre cada estado tem diferentes demandas, mesmo em termos de taxação de impostos, mesmo em termos de redistribuição, mesmo em termos de investimento público, e, portanto, nós acreditamos que nós invertemos o mindset através de invertendo a pirâmide, nós estamos a criar mais justiça no sistema em geral e estamos a dar mais poder exatamente a quem neste momento tem menos voz e, principalmente, nós estamos a poupar todos os estados mais pobres de passarem a humilhação, de irem para o governo federal e terem que lidar com a arrogância dos estados mais ricos que já têm as políticas a seu favor, que já estão numa posição extremamente privilegiada e que agora já podem dizer e já se podem responsabilizar a si mesmo perante o federal e perante a população de como efetivamente
as suas políticas públicas podem executar. Nós dizemos que do nosso lado nós conseguimos dar melhor políticas públicas, mais representatividade e mais eficácia do que esta a normalidade que é a pirâmide tributária do Brasil. Orgulho em propor. Muito obrigado, André. Agora eu convido a Jéssica por 7 minutos e 15 segundos. Fique à vontade. Nossa, gente, que susto. Achei que meu computador tinha bugado aqui. Só um minutinho, vocês me escutam bem? Só um minutinho. Posso começar? Só estava esperando o Gabriel terminar para mim ver a sessão. Gente, $1 e... Tem alguém desmutado? Não? Pedro, você está desmutado. Gente, deu algum erro no meu Zoom que eu vou ter que fechar e abrir. Espero, o que eu faço? Olha, ele tem uns 2 minutos para tentar retornar, até pelo próprio regulamento. Aí então eu já começo? Não, a gente espera, porque aproveita que você não Pedro, começou e não te sai atrapalha. e volta. Sai e volta 2 segundos, o Lucas vai te liberar, corre lá. Carol e a Lívia. A Lívia está ouvindo aqui pelo telefone. Beleza. Na hora do discurso. Então, se ela não conseguir reconectar, eu deixo o meu ligado e ela fala aqui no telefone. Acho que é o jeito. Vai ficar um pouquinho ruim, mas... Eu tô tentando baixar o Discord no celular. O Discord não, o Zoom no celular. Pra entrar. Agora eu voltei. Pode Beleza, então. anota aí, Pedro. Pedro, eu fui justa. Eu não fiz nada no tempo que você estava out. Então, pode ir, né? Tá, começar. Só um minutinho. O Brasil é um país continental que precisa de uma centralização de capital na União para potencializar seu investimento produtivo, mas também social, como a Alice já bem provou. Esse é o caso da primeira oposição e a relevância dele advém de como a modificação concentraria a renda, diferente do que o primeiro governo faz e, na verdade, desconhece a carga fiscal do Brasil e a habilidade de investimento em infraestrutura. Programas como o SUS seriam impossíveis de acontecer, Bolsa Família impossível de acontecer, Minha Casa Minha Vida também. Mas sabe qual outro programa se tornaria impossível de acontecer? O Programa de Aceleração do Crescimento, excelente ideia dos governos Lula e Dilma, que de fato investiu em todas as áreas dos mais variados cantos do Brasil, ao norte e ao sul. E qual que é a grande questão aqui? O Brasil tem déficits infraestruturais que precisam ser contornados, que são caros de ser controlados, que de fato não fazem sentido de ser contestados pela lógica estadual, porque isso geraria uma desigualdade interregional maior do que nós já temos. O primeiro governo ignora como os municípios têm dinheiro, já há repasses, eles têm impostos como o IPTU, que é um imposto puramente municipal, e os estados têm outros impostos, como o ICMS, que é um imposto sobre o consumo, ou o IPVA, que também é um imposto estadual, o que faz com que São Paulo e Rio de Janeiro, na verdade, lucrem muito mais do que outros estados pela carga de consumo. Mas no cenário de vocês, a inversão aconteceria, nós concordamos com isso, só que ela privilegiaria exatamente São Paulo e Rio de Janeiro, que são os melhores interessados nisso. Por quê? Porque a lógica do imposto de renda agora ficar no estado ou no município, onde que está a maior concentração de renda empresarial de empresas do Brasil? Está nesse eixo sudeste, o que impossibilitaria outras áreas de fato crescerem. Vocês querem mudar? Advém do dinheiro. Como que a gente tem isso? No status quo, a gente tem muito mais isso que no cenário de vocês. No Brasil República 1, antes do Vargas, a lógica era de vocês. A concentração no eixo sudeste era muito maior. Na verdade, foram os governos Vargas e JK que desenvolveram regiões como o norte, com a marcha para o oeste brasileiro, com o norte e o centro-oeste brasileiro. Goiás, que é de fato meu estado, só foi desenvolvido por uma carga fiscal que readequou a olhar para esse estado e a União, de fato, investir em estradas, em empresas e até mesmo na construção de cidades, algo que só
acontece no nosso cenário. Vocês concentram riqueza. E o impacto dessa inversão, ele seria muito mais grave nas populações marginalizadas desses estados. A prática de auxílios existencialistas, elas não teriam a mesma habilidade em São Paulo do que elas têm no Amazônia. Um Bolsa Família do estado de São Paulo, a partir do momento que esse dinheiro está vindo da renda daquela população e eles concentram a maior renda e esse imposto está ficando lá, a gente tem uma concentração desses programas e de uma melhora de qualidade só para alguns estados, que no Brasil seriam o quê? O eixo-sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E mais do que isso, a gente precisa entender que isso levaria ao fim de programas como Minha Casa Minha Vida, que buscam combater a desigualdade brasileira como um todo, não uma lógica só estadual ou só municipal. Um exemplo disso são os royalties do petróleo. Quais são os estados que concentram, de fato, exploração de petróleo? Rio de Janeiro e São Paulo. Eles acabaram tendo essa lógica quebrada quando isso voltou e agora vai ser reinvestido a nível federal na educação do país todo. Ou seja, houve uma perda, houve uma desconcentração desses estados para os estados gerais. Isso engaja já com o ponto da Carolina, já responde. E se a gente mudasse a lógica e tudo fosse estatal? Primeiro, os estados com arrecadação alta lucrariam mais, como a gente já trabalhou aqui, está cansado de explicar. E, por exemplo, o Amazonas, que é o estado que está passando por uma crise de saúde grande, não tem essa capacidade de investir. O governo federal tem e ele auxilia nisso. E muitos desses investimentos, muitas vezes, são feitos por repasses de emendas que não são nem impostos públicos, são impostos que voltam depois pelo Congresso, pela mácula de uma instituição que busca mais igualdade, que é o Senado, que por isso tem 3 de cada estado, para não gerar esse tipo de concentração que é agravado no cenário de vocês. A desigualdade seria concentrada. E mais do que tudo, tem o ponto da guerra fiscal, que ali se mostra como São Paulo teria mais habilidade de atrair esses investimentos, dar isenção para as empresas e de se autorregular e crescer mais que outros estados, o que tira toda uma lógica de outras regiões do Brasil poderem crescer. E também tem uma própria situação de como o uso municipal disso, como esse uso, por exemplo, de programas a nível federal já são utilizados assim, imagine a nível municipal de programas como Bolsa Família e outros programas. Mais do que tudo, a gente precisa entender que a concentração de recursos é uma métrica nossa, como nós mostramos, e como que isso seria agravado. O André fica, mas é o status quo. Mas agravar o status quo não é bom, não é mesmo? A gente teria uma agravação desse cenário. Então, melhor, às vezes, assim, a gente entender aqui que não é porque é ruim que não pode piorar, como diria o Tiririca. Mas mais do que tudo, a gente precisa entender que a nível estadual há uma concentração muito grande em eixos de poder forte. E mais, esses estados, eles não têm o mesmo dever do país, no nível da federação, de se vir ao conjunto. O presidente da República Brasileira recebeu os votos dos mais variados lados, então ele tem que atender às demandas de mais variados lados. O mesmo se a igualdade das câmaras, a proporcionalidade dos votos. Então, o federal tem que atender a todos. O estadual é a quem ele fez, de fato. Há um meio que um nacionalismo estadual, goianos, paulistas, amazonenses. Então, é aquele que elegeu. Então, os interesses deles seriam muito concentrados e seria muito mais briga, muito mais embate. Mas mais do que isso, o que a gente precisa entender? Como isso atrapalha também a um nível continental. A gente precisa de um desenvolvimento do Brasil em estradas, empresas, aporte, e JK e Getúlio iniciaram essa concentração. E essa concentração de recursos, ela, na verdade, foi uma concentração de recursos para um país mais justo e um país mais igual em termos de investimento. Por exemplo, a gente tem uma necessidade de modificação do transporte brasileiro para vias mais baratas do que as rodovias, até que também são necessárias dentro desse cenário. E essa transferência só pode acontecer por uma lógica que é, muitas vezes, focada na união. Então, na métrica econômica de investimento mesmo, de atrair investimento, o Brasil necessita de modificar e melhorar a sua infraestrutura, algo que é caro e só tem como acontecer pelo governo federal, porque ele tem a habilidade de lidar tanto com o Amazonas quanto São Paulo, estados do lado, não tem lógica de fronteira, e ele olha para uma questão de crescimento geral. Mais do que tudo. Mas antes disso, vai, André. Jess, às vezes, nos estados mais pobres, provavelmente é preciso um reforço ou um aumento do Bolsa Família. Nos estados mais ricos, provavelmente nem sequer vão precisar dar Bolsa Família. Você não conhece o Brasil mesmo. Você não conhece o Brasil mesmo. Em todos os estados do Brasil, principalmente nos mais pobres, o Bolsa Família precisa crescer mais. Isso só é possível no cenário da oposição. No cenário de vocês, vou responder o melhor caso de vocês, em que as desigualdades não existissem. O que a gente tem? A gente tem uma questão econômica agravada pelos pontos de infraestrutura e os planos do governo, muitas vezes, serem codependentes. Então, a gente tem uma atração de investimento só no nosso cenário. Mas, mais do que tudo, a gente precisa entender também o caso da corrupção. O Brasil tem um olhar mais atento ao Estado federal, à lógica federalista, até pela própria configuração histórica. Então, o governo federal tem vários entes o fiscalizando. No cenário de guerra fiscal, a gente vê como rolam propinas, um Estado que está sempre ganhando, tentando dar isenção para uma empresa lá fora, ou até mesmo aporte por fora. Ao dar mais autonomia para essas cidades, e no Brasil as várias entidades são corruptas, as prefeituras, elas podem ter um uso da verba muito mais, porque elas são menores, então tem mais gente vigiando, tem mais gente sabendo, sei lá, a Nicunza, a cidade de Goiás, ninguém sabe o que é, do que acontece a nível federal. Os olhos do público estão no governo federal. Então, o cenário de corrupção seria ainda mais agravado a partir
partir do momento que a gente fizesse isso. E as próprias desresponsabilidades do governo estaduais, como a gente vê na situação fiscal do Rio de Janeiro. A gente tem, por motivos para fins eleitorais, sem a devida fiscalização, um aporte muito maior e um agravamento muito, e uma gerência muito pior. Por isso, orgulhosamente, oponho. Muito obrigado, Jéssica. Eu convido agora a Lívia. Lívia, você vai se conectar pelo celular no chat da Marcões? Se puder fazer um teste para mim. Gente, a Lívia falou que ela baixou o Zoom no celular e vai tentar entrar agora. Se ela não conseguir, ela fala por aqui. Aí só um minutinho para ela tentar entrar. Carol, a Lívia conseguiu? Precisa dar seguimento. Agora só. Ela falou que tá logando. Quantos minutos você acha? Eu acho que em 2 minutos eu consigo. Ela falou que acha que em 2 minutos ela consegue. Se não der para esperar, vocês falam. A gente faz. O problema mesmo é que a gente já deu 2 minutos para ela lá atrás e, consequentemente, é um pouco ruim da gente atrasar todo o debate e acaba tendo mais tempo de preparação tanto para a Isabelle quanto para o PJ. Então Amiga, aí, faz o seguinte, fala por prejudicial para telefone vocês. Fala por telefone comigo. Tá bom. Tá bom? Dá para vocês ouvirem ela bem? Fala aí. Oi. Dada para ouvir bem. Todo mundo tá ok? Tá. Tá bom, vamos lá. Pera, eu acho que eu consegui aqui, gente. Vê se chegou a solicitação pelo celular. Luquinhas, rápido. Chegou? Rápido. Luquinhas, bora. Eugênio, chegou a solicitação da Lívia? Agora segurando, foi. conseguiu, agora foi. Boa, garoto. Boa sorte, vai dar. Boa. Agora é a hora. Ué, cadê você? Vocês estão me vendo? Tá indo? Ah, agora foi. Tá Eu tô te... Bora. Fica à vontade. Desliga o vídeo para garantir. Lívia, se for problema de internet, às vezes desligar o vídeo resolve. Vai só no áudio, talvez seja melhor. Gente, acho que se todo mundo desligar o vídeo também, pode ser bom para ela, porque aí a chamada não fica tão pesada. Não? Também acho. Desliga o vídeo todo mundo. Então, POI vai ser por texto, né? Vai no chat mesmo. Desliga o seu vídeo também, que é o que mais garante. Oi. Boa, bora. Agora tá bom. Quando alguém quiser fazer ponto, faz pelo áudio, porque eu não tô ouvindo, mas também pega em leve, ninguém me interrompe de uma forma muito absurda, senão vai ficar tenso aqui. Tá. Meu pai tá vendo o Fla-Flu, então se tiver algum grito, vocês relevem, mas de resto, tudo certo. Tá, vamos lá. Por que a gente apoia, então, essa inversão da pirâmide tributária brasileira? O status quo, então, hoje é de uma concentração nas mãos da União, e a nossa proposta é uma descentralização
que a gente consiga regular isso de uma forma que atenda bem os estados e municípios. A gente vai trabalhar aqui com alguns princípios, porque a gente está falando sobre o Estado, e o Estado ele precisa que esses princípios sejam cumpridos. Então, a gente vai mostrar como no nosso cenário a gente consegue atender melhor esses princípios federativos e tudo mais, e como o cenário da proposta da oposição fere em grande parte esses princípios e como é prejudicial principalmente para essa população. Vamos lá. O primeiro princípio que eu vou tratar aqui é o princípio de federalismo cooperativo. O Estado federal caracteriza-se primordialmente pela autonomia dos seus entes federados, mas com cooperação e harmonia. Como é que funciona hoje? Há uma hierarquização e concentração desproporcional do poder nas mãos da União. Como isso se dá hoje? A União ela é uma enorme credora dos Estados. A União, enquanto credora, ela estabelece enormes juros para os estados. Então, hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele está com enormes dívidas com a União e ele está em estado de calamidade financeira. Não vai ser essa necessidade de repasse e de crédito e tudo mais, essas dívidas não estariam sendo contraídas. Então, a gente tem um gasto muito além do que os gastos que seriam necessários com o Estado, com as questões financeiras desse Estado. Mas a gente tem um gasto maior ainda com essas dívidas. E aí o Estado, a União, vai cada vez concentrando mais riqueza por causa dessas dívidas e tudo mais, além dessa concentração de poder. Tá. Em uma federação, o poder não pode ser tão concentrado num ente central. Por quê? Ele fica distante dos entes que estão mais próximos do povo. Se a gente faz a separação vertical dos poderes, esse repasse para os entes menores, o que isso acontece? A gente possibilita uma maior participação democrática do povo Lívia, se puder parar o seu áudio. Lívia, seu áudio travou. Prestação dos serviços públicos essenciais. Travou aqui, Lívia. Lívia, continua travado. Carol, se você puder avisar ela. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar pra ela, então. Liga, vamos fazer pela ligação mesmo. Não vai dar certo, não. Então, todo mundo aí quiser voltar ao vídeo, fica à vontade. A gente vai fazer. A Carol vai ligar para a Lívia e nós vamos retornar. O município está mais perto do povo. Espero nessa parte. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim ou não? E aí, gente, tá bom? O áudio? Sim, agora tá bom, tá bom. Dá para ouvir. Desculpa, tá, gente? Foi mal. Vamos lá. Bora lá. Tá, então a gente consegue, então, uma maior participação democrática do povo nos processos decisórios. Para que a gente consiga propiciar uma prestação de serviços públicos essenciais, as unidades subnacionais, que são os entes que a gente está tratando aqui, devem possuir não só os recursos suficientes, mas elas precisam de um orçamento próprio para prestar os próprios planos de governo. Esse princípio federativo, quando ele é seguido dessa forma, do jeito que ele é hoje, uma forma institucional, que ela é demarcada desse jeito, a gente abala a nossa república como um todo, nos âmbitos micro e macro. Então, por exemplo, a gente tem uma política municipal que ela é ignorada pelo eleitor, que ela é completamente desvalorizada em todos os âmbitos. Por quê? Esse princípio, quando ele é ferido, da forma que eu provei aqui, de uma forma institucional, em geral, a gente abala como um todo o ente federativo e esse federalismo do Estado. Então, assim, por exemplo, a política municipal é completamente ignorada pelo eleitor, então a gente abala toda essa estrutura. Hoje as pessoas não se importam com as eleições municipais, tudo é focado na União. Então a gente tem toda uma estrutura do Estado que está centralizada dessa forma. O primeiro passo para a gente quebrar com essa hegemonia e esse poder abusivo do Estado, da União, frente aos Estados e municípios, a gente precisa quebrar isso. E a gente vai fazer isso primeiro por meio dessa reforma tributária. Tá. Segundo princípio, essa descentralização na mão da União e o princípio democrático de minimizar o risco pelo poder. O que isso consiste? O Estado ele é enorme, ele tem um controle enorme na vida das pessoas, ele tem o poder de punir, ele tem poder sobre os corpos, ele tem todos esses poderes. Essa modificação na pirâmide tributária limita esse poder da União e poderia gerar abuso, distribuindo para outros estados e outros entes federativos, como estados e municípios. Porque hoje, por que a gente tem esse problema hoje? De declínio de poder. Por exemplo, o status quo do governo Bolsonaro. É um governo que tem muitas características antidemocráticas,
de briga com outras instituições democráticas e uma completa instabilidade, concentrar o poder na União, no qual o chefe de Estado tem características antidemocráticas, pode gerar um repasse maior para os seus apoiadores. Então, isso é completamente maléfico. Então, assim, a ideia é, quanto menos descentralizado for o Estado, menos abuso de poder a gente vai ter. Isso tanto nos âmbitos micro quanto macro. Então, assim, não só numa ideia de democratizar mais para a população, como democratizar mais para os outros entes federativos, como os Estados e a União. Amiga, tem POI, se quiser aceitar. De quem? Qualquer pessoa. Aceita aí um ponto. Vai, um ponto. Primeira posição. Não vai falar. Como esses municípios conseguem arrecadar com uma população sem renda, poder de consumo e empresas? Só os programas federais dão desenvolvimento e dão tração aos impostos estaduais e municipais, como o ICMS. Tá, vamos lá. Eu vou trabalhar com isso exatamente agora. O que acontece? Vocês falam que, por exemplo, São Paulo banca os estados mais pobres. Primeiro que isso não é o que acontece. A gente sabe que não existe esse repasse justo para os municípios mais pobres. Mas mesmo que isso acontecesse, vamos lá, vamos analisar como isso seria ruim. Isso vai gerar uma situação de eterna dependência dos estados e municípios mais pobres por mais ricos. A gente quer essa autonomia para a gente consiga desenvolver mais esses municípios e estados mais pobres. A gente não quer essa eterna dependência. Primeiro, que essa dependência ela ainda não é equilibrada. Os estados que são mais vulneráveis, eles ainda não recebem o que eles deveriam receber, mas mesmo que acontecesse, a gente não quer que fique nesse potencial eterno de estado de dependência. Por que essa dependência é ruim? Nos momentos de fragilidade e dificuldade financeira do Estado, esses repasses seriam os primeiros a serem prejudicados. Porque a gente sabe que o governo federal ele tem uma tendência de sempre cortar o mais pobre, o mais necessitado. Então, assim, por exemplo, São Paulo, a gente não cortaria os repasses para São Paulo, a gente cortaria para os estados mais vulneráveis. Então, assim, só de ter essa possibilidade, dessa dependência nesses momentos de fragilidade, a gente não quer que isso aconteça. No nosso cenário, a gente consegue fazer com que esses municípios eles tentam se desenvolver mais, dar mais credibilidade para a política municipal, estadual. As pessoas vão, naturalmente, buscar mais essa política, porque ela vai ser cada vez mais importante. O Estado centralizado na União vai ter cada vez menos controle sobre a vida das pessoas. Então, vai importar muito toda essa política municipal e os Estados vão querer se desenvolver economicamente sem depender dos repasses da União. Tem algum outro ponto? Tem. Não, já deu 6 minutos. Deu 6 minutos. Tá. Então, assim, a gente consegue mostrar, pegando os pontos do primeiro governo e colocar eles dentro dos princípios e para mostrar como isso é tão relevante na perspectiva do Estado. A gente consegue permanecer, aliás, no nosso cenário, a gente consegue não seguir esse princípio do federalismo cooperativo e tudo mais, a gente consegue trazer uma harmonia melhor entre a União e os Estados e não simplesmente uma hierarquia, uma dependência e tudo mais. E a gente consegue descentralizar isso da mão da União e acabar com esse potencial Estado lesivo de controle e tudo mais. Então, assim, essa descentralização é completamente importante para a democracia, para o federalismo, para os estados e municípios conseguirem se desenvolver mais. Então, a gente mostra como o nosso cenário ele é muito melhor para a população como um todo, que a gente consegue desenvolver melhor esses estados e municípios, eles vão ter mais incentivos para que isso aconteça. Então é isso, gente. Isso, deu 7 minutos. Top. Pronto, gente. Obrigado, Olivia. Conseguimos resolver. Se quiser manter ela no áudio, para ela ouvir também o resto do debate. Aí fica a critério seu. Vou ligar de novo. Beleza. Mas agora é o PJ. PJ, fica à vontade. Vou ligar meu cronômetro aqui. Vocês podem mandar os pontos de informação no chat que eu vou estar lendo aqui. Então, vamos lá. A primeira metade ela se concentrou em questões circunstanciais, sem mostrar que a concentração de arrecadação no ente superior parte de princípios econômicos gerais. No meu caso, ele vai se concentrar especialmente sobre como que é mais possível a gente ter corrupção, falta de fiscalização e má gestão no nível municipal, mas não somente nisso. Vai se concentrar em cases gerais, que são como a lei da gravidade, não tem como a gente revogar. Primeiro, o conceito de escala, e por que é positivo concentrarmos orçamento e responsabilidade da União. Segundo, corrupção, gestão, ineficiência e falta de fiscalização é mais plausível acontecer no nível municipal, em inverso do que foi dito que haveria mais cobrança. Terceiro, o papel da União como rede de segurança dos municípios. Quarto,
uma extensão vertical sobre concentração demográfica que não foi trazida pela primeira oposição. Mas antes, a única forma de desenvolvimento real é através de políticas de Estado. Por exemplo, para que haja industrialização, precisamos, ou de uma política de subsídios à indústria nacional, ou dois, da atração de investimentos através da atração de grandes empresas na promessa de exoneração fiscal, na promessa de construção de infraestrutura, que são mais fáceis de acontecer através de uma coordenação do presidente da República do que do prefeito de Recife, por exemplo. Nos dois casos, nós temos um esforço nacional que conecta diversas prefeituras com diversas vocações e diversas ideologias com as suas arrecadações específicas e que gera maior arrecadação para ser distribuídas em programas de redução de desigualdade a nível nacional. Pedro? O que eu estou dizendo é que há um atrito político entre a federação e o nível estadual. Nós podemos ver, sei lá, o atrito entre Bolsonaro e Favorino. Perfeito, veja, mas vai existir, Pedro, esse atrito político entre prefeituras, por exemplo, que vão impedir a cooperação para grandes obras de infraestrutura. Vai existir esse atrito político, por exemplo, entre o prefeito e vereadores. Eu não consigo entender como que, no caso de vocês, a gente tem uma gestão mais eficiente dos recursos. Se o Bolsonaro, por exemplo, ele está tendo menor influência no Estado, a gente tem outras formas de regulação a nível da União que impede que ele tenha esse tipo de gestão personalista, como, por exemplo, como os repasses dados pelos senadores, os repasses dados do Legislativo, das verbas legislativas, por exemplo, como através da fiscalização do Ministério Público, enfim, como a cobrança do não dada de... com a cobrança, por exemplo, de não... quando ele não garante direitos por parte do Judiciário, enfim, é melhor manter a União na União maior parte dos gastos e da arrecadação por um conceito de escala. Não adianta só essa doação do André, por exemplo, acontecer por parte dos municípios. Caso eu queira produzir um lápis do zero, é muito mais caro do que eu comprar as partes e montar. Isso porque o aumento da quantidade de produção, o custo da unidade fica mais barato. Da mesma forma, quando eu tenho um serviço público, é possível oferecê-lo em melhor qualidade caso eu englobe maior quantidade. Qual a plausibilidade, por exemplo, de Arraial do Cabo e seus 40 mil habitantes custearem um grande hospital, por exemplo, custearem uma grande obra de infraestrutura? Por isso, essa não é uma responsabilidade da administração municipal. Justamente por essas políticas terem um custo caro de aplicação e poder abranger várias cidades, poder interdepender de várias cidades ao mesmo tempo, que é melhor centralizá-las dentro da administração federal, porque é muito pouco plausível que a gente tenha, por exemplo, uma coordenação de políticas entre 5 municípios para algo que poderia ser feito de um take, através de um governante que concentre essa decisão. As políticas públicas que são responsabilidade da União são mais custosas. Infraestrutura, grandes obras de desenvolvimento, saúde especializada, controle de tráfico internacional, vocês sabem disso. E o outro ponto que eu quero trazer é que a política municipal é envolta de práticas políticas coronelistas e é mais suscetível a isso pela própria natureza, porque existe uma possibilidade maior de se ganhar votos através de loteamentos de cargos de prefeitura, por exemplo. Existe uma possibilidade maior que as relações políticas sejam atravessadas por relações comunitárias, por relações familiares, por relações de camaradagem. O Bolsonaro não vai ganhar a eleição, por exemplo, prometendo uma família empregar o seu cidadão como gari, por exemplo. Mas pela diminuição da escala da política, é mais plausível usar a administração municipal como moeda de troca para poder político, justamente pela maior influência de interesses familiares, pela maior influência de interesses pessoais. Também temos mais garantias de fiscalização da gestão da administração federal do que da administração municipal. Isso porque, pela qualificação exigida para se fazer uma fiscalização efetiva, quantas pessoas, por exemplo, no município de interior entendem de direito tributário? Quantas pessoas no município de interior entendem de lei de licitação, por exemplo? A fiscalização exige qualificação. A fiscalização exige estrutura. Na política nacional existe maior grau de apessoalidade e menos cargos a serem fiscalizados, o que facilita a fiscalização. E a política federal é composta por pessoas que vieram no Brasil inteiro, que muito mais provavelmente nem se conheciam antes e mais provavelmente vão ser escolhidas por critérios técnicos. Temos um grupo menor de pessoas sendo fiscalizadas pelo Brasil inteiro, e é melhor que a maior parte da arrecadação esteja onde nós temos maior fiscalização. O quarto ponto que eu quero trazer aqui é que nós precisamos que a União tenha melhor capacidade de gestão de recursos, justamente para corrigir possíveis equívocos municipais e auxiliar os municípios em crises financeiras e calamidades públicas. Ela é uma grande credora, Lívia e Carol, e isso é positivo, porque ela pode cobrar, por exemplo, menos juros do que bancos privados para estados e municípios, por exemplo, que tenham crises financeiras. E isso também acontece de forma mais excepcional, eu entendo que isso é o pior cenário possível, mas quando, por exemplo, a gente tem a crise das chuvas em Petrópolis, quando a gente tem esse ciclone bomba em Santa Catarina, é muito menos plausível que municípios consigam se recuperar de destruições de grande impacto do que caso isso venha através de um auxílio federal, por exemplo.
O outro ponto que eu quero trazer, isso seria uma extensão vertical, aquilo que foi trazido pela primeira oposição, é que a maioria dos impostos arrecadados são decorrentes de uma longa cadeia produtiva de geração e valor e renda e que se concentra nessas cidades de ponta. Não é somente uma questão demográfica, mas a gente tem uma questão da natureza de como funciona a migração pendular. Concentrar os impostos no município geraria um acúmulo de arrecadação nos municípios onde as partes dos processos produtivos de ponta acontecem, sendo que no Brasil a maior parte da população se concentra em regiões metropolitanas com migração pendular. As pessoas moram, por exemplo, em São Gonçalo, mas trabalham no Rio, trabalham em Niterói. Os impostos, em sua grande maioria, tendem a ser arrecadados lá, justamente porque no processo produtivo acontece uma agregação de valor. Portanto, a tributação que acontece no início do processo produtivo, ela é muito menos lucrativa do que a tributação que acontece no seu final. Mas o saneamento, por exemplo, que essa pessoa precisa, ela é custo da prefeitura de São Gonçalo. E os postos de saúde que ela vai é o que está perto da casa, é o que está perto da família dela, por exemplo. Da mesma forma, existe maior agregação de valor no produto pronto do que na cidade que é geradora de matéria-prima. Entretanto, os impactos ambientais, os impactos sociais tendem a ser maiores nessa cidade que vive da produção de matéria-prima. Cidades com comércio forte ou indústria de ponta sugariam essa arrecadação de um processo que não começou lá e que não teve seus impactos sociais lá. Entenderam o problema disso? As cidades que menos arrecadam são aquelas que mais precisam. E normalmente as cidades que faltam saneamento não têm grande atividade econômica, por exemplo. Por isso a gestão federal dos recursos é essencial para o desenvolvimento e redução de desigualdades regionais, que é justo, porque normalmente as regiões que mais sofrem com essa desigualdade são as regiões que também fazem parte desse processo produtivo. Obrigado. Obrigado, Pedro. E agora eu vou convidar a Carolina Marcondes, do tempo 7 minutos e 15. Fique à vontade. Ei, gente, todo mundo me escuta bem? Sim? Tá bom. A métrica desse debate é em qual cenário as populações mais carentes de alguns estados e municípios eles são melhores atendidos. Então, nessa lógica, a gente está tratando de autonomia não só para ter recursos, mas na forma como essas populações vão gerir esses recursos. E a gente não está falando só de investimentos da União que sejam pontuais, mas sim que sejam equivalentes às necessidades de cada estado. E a Lívia que traz essa perspectiva de autonomia e de gestão. As oposições, de forma geral, elas tentam trabalhar como essa medida pioraria o status quo, mas eles de início não entendem direito a proposta que a gente está trabalhando aqui. Primeiro, a gente não está falando de uma extinção dos recursos da União. Então, se precisar de verba para, por exemplo, um Bolsa Família, isso é possível, ainda que a União tenha menos recursos. A gente está falando de a União não ser a detentora majoritária dos recursos. Então, se antes os estados e municípios precisariam repassar muitos dos seus impostos para a União, agora mais dinheiro fica com esses municípios. Então, a dependência que a Lívia trabalha, ela diminui, porque a gente não precisa mais que a União repasse de volta parte desse dinheiro que os estados e municípios deram para ela. A gente tem que esse dinheiro fica nos estados e municípios. Então, de início, além desse dinheiro não ser necessariamente menor da União, muito pelo contrário, ele é muito maior, mas o principal e o cerne desse debate é que eles não têm mais essa dependência de ter que gastar esforço político que, como o status quo já demonstrou, ele nunca é recompensado com o esforço da União que seja equivalente aos interesses daquela região. Então, o primeiro argumento que as duas oposições, de forma geral, trabalham é o como isso pioraria a concentração de renda nos grandes estados. Mas, na verdade, isso não aconteceria por quê? Essa concentração no status quo, ela já acontece principalmente porque a União não tem um interesse condizente com as necessidades do Estado, seja por desinteresse, seja por desconhecimento. Quando a Jéssica traz aqui o exemplo de Goiás e do Norte, esses investimentos por parte da União, eles só aconteceram porque existia um interesse econômico específico naquele momento. Então, no Norte, eles queriam montar mais empresas naquela região, e aí sim teve interesse da União. Percebem que isso não condiz com o interesse de municípios pequenos? Muito pelo contrário, isso condiz de um projeto nacional que acontece esporadicamente e a despeito do interesse dessas regiões. E mais do que isso, a Jéssica ela tenta solucionar esse problema falando que a gente tem representantes de cada estado no Senado. Mas, cara, pasmem, primeiro ponto, esses representantes moram em Brasília. Então, eles são extremamente distantes dos interesses, não só muitas vezes dos seus próprios estados, já que tudo só chega por cobrança, mas principalmente de municípios menores, que têm muita dificuldade de pedir para um senador que está lá em Brasília olhar para as necessidades dele. E ainda que esse senador olhe, muitas vezes os senadores de estados pequenos têm muito menos
voz do que senadores de estados grandes, justamente por questão de poder político. Em relação à corrupção nos estados, que é algo que as duas oposições trazem, isso não é verdade. Primeiro, quando a gente fala de união, não necessariamente tem mais visibilidade. União não é só presidente da República. União são muitas pessoas que trabalham em ministérios e cargos que não é de diretoria do ministério, que a gente não sabe nem a face dessas pessoas. Mas mais do que isso, muitas vezes, quando acontece casos de corrupção na União, isso viram escândalos, e dois, precisa ser julgado pelo STF. Então, demora muito mais tempo do que, por exemplo, um vereador e um governador ser julgado, que é no TJ da região. Por mais que tenham interesses políticos, o local onde ele é julgado, que é no TJ, que muitas vezes por exemplo, na capital do estado, muitas vezes não sofre essas influências políticas. Então, na verdade, se a gente pegar e fazer um estudo comparativo, a gente tem muito mais condenações e investigações de vereadores e governadores do que dos estados. Mas ainda que esse argumento fosse verdade, houvesse mais corrupção, a gente continuaria, como a Lívia falou, dependendo da União. E dois, esse dinheiro ele continuaria sendo menor. Por quê? O estado e o município continuaria tendo que repassar muito para a União e não ficando com ele, reiterando essa dependência. É só ligar a luz. Tá, então vamos lá. Outro ponto que o PJ trabalha é que a relação que a melhora da qualidade do serviço ele depende da quantidade de recursos. Mas a questão é que se a gente precisa construir um hospital, a União pode continuar fazendo isso. Só que no status quo, a gente depende da União até mesmo para um remédio de alto custo para um cidadão. Então a questão é que a gente não está falando aqui das questões mais básicas e gerais. A gente está falando quanto esses recursos majoritários fazem com que essa dependência seja até nas pequenas coisas da vida dos cidadãos. Em relação ao próprio SUS, a competência é concorrente entre os estados, municípios e a União, não é o recurso que depende completamente da União. Mais do que isso, quando ele fala de fiscalização, ele parte de uma premissa que pode fiscalizar melhor quem tem mais conhecimento técnico, o que é redondamente mentira. Se, por exemplo, eu estou no município e eu vejo que uma construção de um hospital, por exemplo, está demorando muito tempo para ocorrer, eu posso cobrar. Eu não preciso ter um estudo estatístico enorme para cobrar isso. Então, na verdade, a fiscalização mais importante, ela acontece em quem vivencia aquela realidade política. E mais do que isso, a questão é que, se ele está reclamando que as pessoas dos municípios não têm conhecimento para cobrar as políticas públicas, isso é justamente porque a gente tem esse foco extremo na União. Então, a Lívia, ela responde isso muito bem quando ela fala que quando a gente tem mais dinheiros e mais autonomia nos estados, na verdade, a gente aumenta essa preocupação com políticas municipais e estaduais, que na maioria das vezes são o que mais impactam essa população. Pode falar, Pedro José. Qual que é a probabilidade, por exemplo, do município conseguir comprar remédios baratos em maior quantidade, ou então de financiar uma instituição de pesquisa, ou financiar uma instituição reguladora, por exemplo? Então, mas se for um investimento que exige recursos volumosos, a União não vai estar completamente de mãos atadas. Mas quanto mais a gente pode ter dinheiro no estado e município para fazer o possível, mais autonomia a gente tem. E a palavra-chave desse debate é autonomia, porque a gente está falando sobre o princípio federativo e sobre como os estados vão se organizar. Quando ele fala também sobre a questão do auxílio, que tem mais juros, isso é completamente implausível, porque, na realidade, as dívidas dos estados com a União eram tão grandes que foi precisado editar uma lei em 2017 de renegociação da dívida, justamente porque esses juros eram expressivos. E por que essa dívida existe? Justamente porque o dinheiro que os municípios precisam, ele não está sendo suficiente para atender as necessidades. E a razão disso é como está o status quo, que eles precisam repassar muito do dinheiro deles para a União. E por que a Lívia traz o principal argumento desse debate? Porque ele, mais do que sobre os impactos práticos a gente ter dinheiro nas mãos de um e de outro, quanto vai ter mais dinheiro, no nosso a gente garante o que os estados e municípios mais querem, que é a autonomia. E ela não fala só em questão principiológica, mas sem impacto prático, mas ela mostra o quanto na realidade a gente está tendo muita dependência do governo federal, que dá só para aqueles que são próximos dele e não tem visão nenhuma dos municípios, e por outro lado a gente tem um cenário onde, decorrente dessa concentração extrema da União, a gente tem cidadãos que não se preocupam com políticas municipais e estaduais, justamente porque elas não têm os recursos necessários para implementar as políticas que elas tanto precisam. Então, retomando a meta que comecei esse debate, a gente demonstra, tanto no aspecto principológico, quanto trazendo impactos práticos, o quanto a vida dos cidadãos, principalmente de estados e municípios mais interioranos e mais carentes, a qualidade de vida delas é muito, muito, muito maior, porque elas não dependem, elas veem o que acontece e elas têm sim mais recursos, não ficando desassistidos. E é por isso que a gente vence esse debate. Com isso eu finalizo meu discurso. Muito obrigado, Carol. Agora, para a gente encerrar o debate, Isabelle, fique à vontade. Isabelle, tudo bem?
Só um segundo. Ok. Conexão estável? Acho que sim. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá, só um segundo. Vou ajeitar as folhas aqui. Vou botar o cronômetro. Posso começar? Todo mundo me ouve bem? Fique à vontade. Fazendo uma distinção em relação à primeira posição, que já responde alguns pontos do governo como um todo. O que o PJ traz de tão especial aqui que a primeira posição não traz? Primeiro que ele explica pra gente porque efetivamente esse desenvolvimento nacional acontece melhor e porque que é mais justo no nosso cenário com essa concentração da União, com a União tendo mais recursos e tal. Por que isso é mais interessante? Por uma questão de desenvolvimento de política de Estado, que tem que ser nacional e tem que ser integrada justamente pelas particularidades do federalismo e do Brasil, que é o que o André ignora quando ele faz comparações com países da Europa, por exemplo, que são unitários e que não se aplicam na nossa realidade. Ele percebe que o Pedro mostra que é injusto porque isso favorece o cenário de concentração, porque a natureza da produção, ela acontece dentro de estados mais ricos, e isso seria injusto per si, porque a arrecadação, o consumo e a produção, ela é integrada entre estados. Então, quando alguns estados vão receber mais e outros menos, por exemplo, de acordo com a sua capacidade de produção, aquilo não reflete a realidade, é injusto per si. Outra coisa que o Pedro mostra pra gente, que a primeira posição não consegue provar, é porque a administração do Estado é essencialmente pior, o que faz com que não seja razoável ter mais dinheiro ali. Basicamente, é uma questão de corrupção e coronelismo que eles ignoram. Existe um interesse coronelista em muitas vezes perpetuar a desigualdade, como é o exemplo da indústria da seca. Coronéis ganham muito dinheiro fazendo a manutenção dessa indústria da seca porque ela faz retorno político para eles e uma economia, uma dependência daquela população da ajuda constante deles mitigatória. Então não existe uma reforma razoável aqui, só que mais que isso. Coronelismo que atua em interesse próprio, a fiscalização é prejudicada, porque a figura de um presidente, ou de um deputado federal, ou de um senador, ela é muito mais visada, por assim dizer, pela população, tem uma capacidade de expressão maior do que em pequenos municípios ou até mesmo estados do norte e nordeste que acabam sendo esquecidos e ignorados até mesmo para a população que não tem poder de pressão. Então, no nosso cenário, essa administração é melhor efetivamente. Só que mais do que isso, até mesmo para a população e para os estados, que depende da rede de segurança que a União promove. Tem juros mais baixos, só que mais do que isso, a União efetivamente socorre o Estado quando o Estado está na merda, quando o Estado quebra. E isso é importante a gente fazer a manutenção. E agora já começa a funcionar no caso do segundo governo. O segundo governo traz aqui uma noção de princípio sobre essa autonomia, que o federalismo é cooperativo e tal. Acontece que na federação o desenvolvimento deve ser integrado, ele deve ser movido por uma lógica de integração entre estados, porque só assim o desenvolvimento acontece. Cada região tem suas particularidades que contribuem favoravelmente para o desenvolvimento do país como um todo. Só que mais do que isso, vocês não provam como que dar essa autonomia de recursos necessariamente gera maior independência. Como que eles de fato não vão ser dependentes da União quando eles quebram, por exemplo. Porque todo o problema que vocês falam do Rio de Janeiro, por exemplo, não é um problema da União, não é porque, a União está cobrando uma dívida e tal. Ela está cobrando uma dívida com menos juros e afins, como o Pedro mostra, só que mais do que isso foi culpa de uma má administração, que é o que as duas casas de governo não provam porque quer melhorar. Essa má administração continua acontecendo nos estados e com pouco ou nenhuma fiscalização efetiva. O que acontece no nosso cenário é, com essa arrecadação maior da União, isso legitima a obrigação, o dever moral da União de socorrer os estados que se afundam sozinhos com a má administração. E assim, quem sai ganhando é justamente a métrica do segundo governo sobre a população. A população ganha quando a União vai lá e socorre o Rio de Janeiro com uma intervenção federal na segurança pública, que é competência dos estados, mas o Estado não fez direito por uma má administração. Quando a União vai lá e socorre o hospital estadual, que por uma má administração, pasmem, não é por falta de recurso, o recurso é repassado, mas existe uma má administração corrupta e problemática que não investe adequadamente. E é justamente isso que a gente precisa, de ter essa legitimidade dessa rede de segurança, o dever da União de socorrer, porque assim a população sai ganhando efetivamente, como acontece no Rio de Janeiro. Só que mais do que isso,
participação democrática é muito prejudicada em cidades mais afastadas, em municípios mais afastados, em estados do norte ou do nordeste que são esquecidos, justamente dessa prática de colonialismo e pouca contabilidade que o Pedro mostra muito bem. E se é mal administrada no status quo, repito, os governos deveriam provar, porque seria melhor administrada, sendo que a administração é a mesma. E botar mais recurso lá não vai resolver isso. Só que mais do que isso, vocês não provam por que a União, tendo mais recursos e a mesma competência, ela vai conseguir continuar promovendo todas essas coisas que ela promove, como, sei lá, políticas básicas, políticas públicas são competência da União. Com menos dinheiro você não consegue. Se o Estado não consegue, por que a União vai conseguir? Os governos não provam isso pra gente em nenhum momento. A União, ela atende a população dos estados, inclusive porque ela tem mais dinheiro, com políticas públicas, principalmente assistencialistas de seguridade social, com saúde, com assistencialismo e coisas do tipo. E é justamente com mais dinheiro que ela consegue isso. Então vocês estão gerando mais insegurança para essa população, porque a União deixa de ter essa obrigação de socorrer os estados que quebram. E os estados, eles estão sujeitos a quebrar em qualquer cenário, justamente por questões econômicas, por uma baixa arrecadação que é natural, por exemplo, deles arrecadarem menos porque a atividade produtiva é menos rentável, por exemplo. Agora, focando mais no primeiro governo, eu já reftei algumas coisas que são repetição aqui do primeiro governo. O primeiro governo, ele falha porque ele não entende as particularidades do federalismo. Isso é fundamental nesse debate, porque além dele falhar nisso, ele faz algumas claims de que esse desenvolvimento viria e tal, só que ele não estabelece duas coisas muito importantes. Ele não fala se vai mudar a competência da União, então a gente presume que continua a mesma, porque eles indicaram que seria isso, e eles não colocam qual seria o critério dessa arrecadação maior para cada estado, como seria essa distribuição. Uma vez que eles não provam isso, a gente consegue presumir que é aquele estado que arrecada mais com a sua produção econômica. O estado que arrecada mais cai no que o Pedro falou. Isso perpetua a desigualdade entre estados mais fortes. E é justamente isso que a gente tem que ter em mente. Quando eles não explicam o critério, nada do case deles fica aprovado. Porque tem uma união com as mesmas competências e com menos dinheiro, e eles não provam esse critério. Porque atualmente existe sim o critério de equidade nessa união, e só existe no nosso cenário. Porque a união, ela tem interesse de um desenvolvimento integrado do país, e foi assim nos governos passados e continua sendo, justamente pelo que o Pedro fala também. Por uma questão de equidade e dessa necessidade de desenvolvimento integrado. Só que mais do que isso, não provam por que essa política de ter mais controle estadual seria necessariamente bom, e mais do que isso, conhecimento de realidade técnico. Vocês não mostram como que isso se reverte para o povo. E o Pedro refuta muito bem quando ele fala dessa questão de accountability, de colonialismo, e tudo isso que efetivamente acontece, e enquanto a União, ela consegue mapear e tem uma pressão social muito maior em cima dela. Existe um repasse, existe um problema, claro, que independente do conhecimento da realidade, os coronéis desses municípios, eles têm interesses próprios, eles colocam os interesses ali, que geralmente não são os mesmos interesses das populações mais pobres, enquanto a União tem políticas públicas efetivas que ela precisa de dinheiro para continuar reduzindo desigualdade, como ela sempre fez. Só que mais do que isso, bloqueio na condição de política pública e burocracia, que eles falam que vai ser mais difícil implementar política, ineficaz e tal. Existe burocracia estatal e municipal também. Poder legislativo também acontece, os trâmites são iguais, deputados estaduais, vereadores. Não existe uma garantia de que essa implementação seria mais rápida. Uma implementação que vocês não provam porque seria melhor, justamente por esse mecanismo de que essa administração não é eficiente, como vocês tentam pintar, isso também não passa. Vocês não provam como os mecanismos funcionam, e a gente mostra como que existe uma obrigação dessa União de socorrer, como que acaba existindo um interesse nesse desenvolvimento nacional, porque o país cresce como um todo com desenvolvimento, crescimento econômico e revertendo para a população, e essa administração tão obscura que vocês não conseguem enfrentar acaba bloqueando isso. Vocês falam de autonomia do Estado, só que cai de novo que eu referei na segunda posição. Um país federalista, ele só se desenvolve de forma integrada, porque é assim que ele arrecada os impostos. A dependência estatal é clara, e por isso a gente não consegue mensurar como que a gente faria essa distribuição de forma que vocês tentam pintar, vocês não mostram pra gente como seria. Logo, ela seria essencialmente desigual. E é tudo isso que o Pedro consegue responder, e por isso que a gente ganha debate. Mas certamente a gente ganha dos governos como um todo, e é isso. Muito obrigado, deputada. Eu reitero que o seu tempo termina em 7 minutos e 15, e você já conhece a regra do que vi depois. Então, agora, a adjudicação vai se retirar, a gente vai lá para o Discord, e eu vou sair até daqui para não correr nenhum risco de, por acaso, deixar o microfone ligado, câmera ligada, e a gente ter qualquer problema. Então, eu vou sair dessa sala, e a gente já pode se despedir também, porque não vai ter feedback, então vocês só sabem o resultado do final, quem é que vai para a final ou não. Então é isso aí, grande abraço. Besitos, muchachitos. Beijo, gente. Muito feliz pelo debate. Obrigado. Tchau, gente. Foi mal aí pela internet. Muito legal. Foi bem legal.